do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 19. A piedade. Piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17, terceiro parágrafo. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Na continuidade dos nossos estudos sobre algumas questões morais que envolvem o homem terreno, lembraremos hoje da necessidade de desenvolvermos em nosso espírito o sentimento de compreensão. O título deste estudo, diremos, será a piedade. Como desenvolver tal sentimento em nós? Será preciso, para isso, que aprendamos a ver em nossos irmãos seres que, como nós mesmos, caminham para Deus, buscando as excelências da vida espiritual. Após entender que o próximo é alguém igual a nós mesmos, alguém que busca os valores melhores, mais educados, os valores superiores da alma, busquemos compreender aqueles que ainda não despertaram para essa necessidade. Para que isso se dê, pensemos em nós próprios, quando igualmente não estávamos atentos à necessidade de buscar valores mais elevados. Recordemos aqueles nossos queridos que também não estão despertos para o desejo de progredir e, com esse sentimento no coração, desenvolveremos um enorme poder de compreensão para com os que ainda não são atentos ao progresso. Se tivermos na alma a capacidade de perceber que esses irmãos estão apenas no degrau abaixo daquele em que nós nos situamos, se esperarmos que um dia eles nos alcancem, se buscarmos dizer dentro de nós, terei paciência, compreensão, se dissermos ainda mais, ajudarei a tal irmão, dar-lhe-ei a mão, para que se eleve, até mesmo suportarei algumas de suas tolices, das suas necessidades de querer aparecer. Se formos capazes de fazer isso, estaremos desenvolvendo, embora de modo iniciante, o sentimento da piedade. Ora, meus irmãos, a vida nos chama inúmeras vezes para exercermos tal sentimento. Por isso mesmo, ele é um exercício diário, exercício, poderíamos dizer, permanente. Exercício que pede também determinação. Se os nossos espíritos estiverem atentos ao desejo de caminhar para ir ao encontro de Deus, façamos a nossa parte na busca dos sentimentos divinos, dentre os quais se inclui a piedade. E agora, despedimos-nos de vocês, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, que conduza a todos em paz, que possamos, envolvidos nas vibrações do Evangelho, conservar o coração venturoso e bom. Que Deus nos ajude sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus, muita paz. Mensagem recebida em 21 de fevereiro de 2001.
A piedade. Mas o que significa piedade? Piedade significa ter compaixão pelo sofrimento alheio, não é? Ter misericórdia com o problema do outro, ter misericórdia com o próximo. Isso é ter piedade, né? Sentir esse amor respeitoso, praticar atos inspirados por esse amor. E que atos são esses? Atos de bondade, atos de caridade com o próximo, não é? Quando Baltazar nos pergunta aqui como desenvolver esse tal sentimento em nós, e a gente vai entendendo aqui com as explicações que ele nos dá, que é preciso que a gente aprenda a ver o nosso irmão como nós mesmos, como seres aí que caminhamos juntos, né, em direção a Deus. Então a gente vai tendo essa oportunidade aqui de ler com esse nosso irmão aqui, de aprender com esse nosso irmão, como chegar, como desenvolver esse sentimento. Para isso a gente precisa, como ele fala, né, ver o nosso irmão como seres iguais. Somos todos iguais perante Deus, não temos diferenças uns com os outros. Deus não faz essa diferença entre nós. Deus nos criou iguais, somos todos filhos do mesmo Pai. E a gente vai tendo que procurar, não é? Entender o próximo, porque essa piedade que Baltazar nos traz aqui nessa lição, ela é exatamente isso, ela é o procurar conhecer o outro, procurar, se possível, perdoar, ter empatia com o outro, não é? Se ver naquele irmão não só o que ele tem de dificuldades ainda no caminhar da vida, mas ver que todos nós precisamos caminhar juntos e que o irmão que ainda passa por dificuldades, a gente não pode julgar. Muito pelo contrário, a gente tem que ter a piedade, a caridade, a bondade de coração para com aquele irmão. E que um dia a gente vai vê-lo despertar também aí para as leis de Deus, para os ensinamentos de Jesus. Mas para isso nós precisamos praticar esse amor que Jesus nos ensina, praticando, ajudando, não é? Entendendo e não julgando. Pois quando a gente julga, quando a gente aponta o dedo para o outro lá, só vê os defeitos do outro, nós estamos sendo aí, deixando de praticar essa caridade e esse amor que o Mestre Jesus tanto nos ensina. E para isso a gente precisa pensar na gente, em nós mesmos, né? Como nos fala Baltazar, quando ele diz: para que isso se dê, pensemos em nós próprios, quando igualmente não estávamos atentos à necessidade de buscar valores mais elevados. Então, um dia também, se hoje já temos algum conhecimento das leis de Deus, do Evangelho de Jesus, se hoje já dissemos assim, olha, eu já tenho algum entendimento, então a gente não pode esquecer que um dia também ficamos ali dormindo, né? Como aquele irmão que às vezes a gente tanto critica, não é? Então não devemos, né, criticar o outro, devemos sim tentar ajudar. E é isso que Deus quer de nós, que todos nós, não só daquele ou daquela religião ou dessa, não, todos somos filhos do mesmo Pai. E se a gente tem essa capacidade, como nos fala Baltazar, de perceber, não é? Que esses irmãos que ainda necessitam da piedade, do entendimento, da ajuda que a gente possa dar em relação ao Evangelho de Jesus, nós precisamos aí entender que ele está apenas um degrau, muitas vezes abaixo de nós, mas que com esforço, né? Nosso, dele, incentivando sempre as boas obras, incentivando a estudar o Evangelho, incentivando, né, até, quem sabe, conhecer a doutrina espírita, pois nós somos espíritas, e a gente gosta tanto, né, quando o outro irmão fala, quando um irmão chega e diz assim, eu quero conhecer a sua casa espírita, eu quero conhecer mais sobre o Evangelho de Jesus. Então, qual é o nosso papel em relação a isso, né? A gente não deve aí ter incompreensão com esses irmãos, a gente deve ter
treinarmos, né, a paciência, né, e não ficar aí, como diz Baltazar aqui, só vendo as tolices que muitas vezes a gente fala, né, mas que a gente precisa ter esse sentimento de piedade com quem está iniciando aí, com quem está iniciando na doutrina, com quem está iniciando na vida. A gente não treina os nossos funcionários, não é, para trabalhar, a gente não passa por experiência, a gente passa por aprendizados, faz faculdade disso. Então todos nós estamos no mesmo caminho. Estamos aí na faculdade da vida, aprendendo uns com os outros. Então quando o irmão, a gente é chamado aí várias vezes, né, na vida, para que a gente possa ajudar aqueles que ainda não compreendem as leis de Deus, como a gente já compreende um pouquinho, já tem esse acesso aí através da doutrina, do evangelho. Compreensão, gente, piedade. É isso que a gente deve praticar no nosso dia a dia. Essa piedade que Jesus tanto nos ensinou e nos ensina até hoje. Pois se abrirmos o seu evangelho, quando a gente vai estudando o evangelho, a gente vai vendo que do primeiro ao último capítulo do evangelho é só caridade, é só piedade que Deus tem conosco, que Jesus nos ensina. Que os bons espíritos, né, nos ensinam. Os livros da codificação, quando nos ensinam, os espíritos nos trazem tantas perguntas e respostas de Kardec, né? Então, o que a gente faz com tudo isso, né? A piedade, ela vai nos comovendo aí, como nos fala aqui o Evangelho no capítulo 5, no capítulo 13, né? Quando fala da nossa mão esquerda, não sabe o que faz a vossa mão direita. Então, é a piedade que nós precisamos treinar dentro de nós, sentir esse amor respeitoso, né? Praticar os ensinamentos do Cristo. Isso é bonito, isso é maravilhoso para nós, principalmente para nós, quando a gente está treinando para fazer com o nosso irmão, para praticar com o nosso irmão a piedade, a gente está sendo piedoso conosco mesmo, porque primeiro a gente aprende, né? A gente sempre fala aí nos estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos livros da codificação, que quando a gente está estudando, a gente está primeiro, não é, aprendendo para depois ensinar. Então todos nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Todos nós estamos aprendendo ainda a ter essa piedade pelo sofrimento alheio. Nós vimos durante tantos eventos aí da natureza, eventos da pandemia, o quanto que esse sentimento saiu de dentro de nós, né? Ele brotou, essa força maravilhosa que é ser piedoso e ser caridoso. Isso foi despertado dentro de muitos de nós. Então que a gente não deixe morrer tudo aquilo que foi despertado dentro de nós. Que essa sementinha aí que brota todos os dias aí, a gente muitas vezes abafa, muitas vezes por orgulho, ou muitas vezes por vergonha mesmo, né? De fazer alguma coisa, de dizer assim, não, mas eu não tenho nada de bom para oferecer. Como é que eu vou ser piedoso, né? Ninguém é piedoso comigo. Gente, Deus é piedoso conosco. Jesus, a espiritualidade, toda a espiritualidade que nos sustenta, que nos dá vida, que traz para as nossas vidas ensinamentos, né? Como Baltazar, repito a pergunta que ele faz, como desenvolver tal sentimento em nós? E aí ele diz que é preciso que vejamos o nosso irmão como nós mesmos, né? Buscando a excelência espiritual. Todos nós estamos no caminho da evolução. Nós vivemos no planeta de provas e expiações, mas estamos aí a caminho da regeneração. E essa regeneração acontecerá onde? Em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Essa regeneração vem trazendo para nós o aprendizado da piedade, da caridade, do amor ao próximo. A gente precisa ir treinando todos os dias esse amor dentro de nós. E como nos diz Leon Denis, que é um dos benfeitores espirituais de nossa casa, depende o quê? Depende da nossa vontade
vontade de querer fazer diferente, vontade de melhorar, vontade de evoluir. Dá trabalho, como nos fala Antônio de Aquino, mas todos nós um dia, com a nossa vontade, nós vamos ser piedosos como nos ensina o Mestre Jesus. Então que Deus possa sempre estar em nossos corações, para que a gente possa sempre estender a mão àquele que mais necessita, entendendo que ainda estamos caminhando juntos, um ajudando o outro sempre, porque é isso que Deus quer de nós. Graças a Deus.